Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aí ao nosso próximo e último encontro, né? Do nosso ciclo de aulas Minivela. Para quem ainda talvez não tenha visto a aula minha, eu sou o Wesley, tá? Wesley Tanor, e eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre introdução, né, às revisões sistemáticas. É um assunto muito amplo, muito grande, um conteúdo extenso. Então, hoje, de fato, a gente vai fazer uma introdução, tá bom? Espero passar aqui tópicos importantes, né, para vocês, coisas que não podem faltar a uma boa revisão sistemática, certo? Então, vamos lá, né, pessoal? Eu vou começar aqui já agradecendo a todos vocês que estão aqui com a gente e que estiveram aí, né, nesses 3 últimos encontros e nesse nosso último encontro de hoje. Muito obrigado a vocês. Se não fosse vocês, isso não estaria acontecendo. Bom, então, pessoal, quando a gente vai falar de revisões sistemáticas, né, primeiro a gente tem que dar um passo atrás para a gente saber o porquê de revisões sistemáticas, e eu diria mais, porquê de pesquisas, para que produzir evidência, né? Cada vez mais a gente caminha para uma prática clínica, né, baseada em evidências, né? Na saúde, a prática clínica, e em vários outros campos de atuação, nós profissionais procuramos nos basear em ciência para ter maior assertividade, certo? Então, nesse contexto, a gente fala prática baseada em evidência. Mas o que é a prática baseada em evidência, né? A prática baseada em evidência, ela é um conceito que leva em consideração um tripé, tá? Que é a melhor evidência científica disponível sobre um assunto, a preferência do paciente, né, a opinião do paciente ali, e um terceiro tripé, que é a expertise do profissional. Nenhum desses tripés é mais importante que o outro, tá? Então, a gente faz a tomada de decisão baseada no tripé da prática baseada em evidência, tá bom? Então, pronto, se a gente sabe o que é a prática baseada em evidência, esse conceito, o tripé da prática baseada em evidência, a gente tem que fazer mais uma pergunta: o que é evidência, né? E mais, o que é a melhor evidência, que é o que a prática baseada em evidência diz que a gente deve seguir, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho disso para entender o porquê das revisões sistemáticas. Então, introduzindo aí a prática baseada em evidências, como eu disse, sempre que possível, nossas decisões, nossa tomada de decisão enquanto profissional deve ser informada, deve ser tomada de acordo com pesquisas clínicas de alta qualidade. Eu destaquei pesquisas clínicas aqui, porque é importante, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Além da pesquisa clínica de alta qualidade, nós, profissionais, devemos estar atentos às expectativas, desejos e valores dos pacientes, que é o tripé da preferência do paciente, como eu tinha mencionado anteriormente. Além disso, existe a expertise do profissional, que é o conhecimento prático, né? Isso deve ser usado também na tomada de decisão clínica, tá? Então, começando aqui pelo primeiro tripé, que é o tripé da preferência do paciente, né? Então, alguns pacientes, eles não gostam de uma intervenção, consideram que ela é muito cara e só fariam essa intervenção se ela trouxesse um efeito muito grande, certo? Isso é uma preferência do paciente. Talvez, se eu prescrever essa intervenção, esse tratamento para esse paciente, mesmo o tratamento, eu, profissional, sabendo ser eficaz, pode ter uma péssima adesão porque não é da preferência do paciente, certo? Então, esse processo de aceitabilidade, de adesão à intervenção, ele deve ser trabalhado com o paciente, negociado mesmo, uma conversa que a gente tem que ter com o paciente, apresentando os riscos, os benefícios de cada intervenção, o quanto isso pode provocar de melhora para ele, né? Então, é uma conversa que a gente tem que ter para entender o processo de preferência do paciente na tomada de decisão.
O segundo tripé que a gente vai abordar é o tripé de conhecimento do profissional, né? Então, isso aqui vai a expertise. Então, talvez um profissional vê na literatura que um determinado tratamento tem alta eficácia, né? Mas é uma técnica, é um tratamento que esse profissional não domina, correto? Ele nunca trabalhou, nunca fez um curso dessa técnica, enfim, por algum motivo ele não é a coisa que ele mais consegue trabalhar, mas ele viu também que tem uma outra coisa que funciona na literatura, comprovadamente, mas que ele já domina. Então, existe ali a expertise deve ser considerada no processo de tomada de decisão. Além disso, o profissional também ele adquire a expertise de conhecer quando deve ou não ser prescrito de acordo com a preferência do paciente. A expertise ela interfere também em identificar esse processo de preferência do paciente. Aqui um exemplo disso é o paciente, deixa eu colocar um laser aqui. Então, aqui é um exemplo, né, que esse livro do Herbert traz. Então, a gente sabe, né, que em pacientes com paralisia cerebral, o gesso na extremidade superior pode aumentar a amplitude de movimento, ou seja, aumentar ali o quanto o paciente consegue movimentar esse membro superior, correto? No entanto, um fisioterapeuta, né? Aqui eu estou citando o exemplo da fisioterapia, mas é um conceito que se aplica a qualquer área da saúde. Eu estou aqui trazendo para a fisioterapia meramente por exemplificação, correto? Então, um fisioterapeuta experiente, ele pode ali sugerir alternativas para essa família ou essa criança, se ele notar que vai ter uma baixa adesão, correto? Então, isso também faz parte da expertise do profissional. Talvez a criança não tolere bem esse gesso, a família acha que fica feio, não vai usar, enfim. E aí, a expertise do profissional ajuda tanto na decisão de qual eu tenho maior habilidade e também nesse processo de identificar uma possível não adesão ao tratamento, tá? Importante, conhecimento profissional, gente, não é evidência científica, tá? Muita gente confunde isso. É um tripé, então eu tenho que seguir um deles. Não. Tem que ser tomada de decisão baseada no tripé, tá? Em todos, mas cada um com sua função. Preferência do paciente, como o processo de tomada de decisão, integrando o paciente para favorecer uma melhor adesão, a expertise do profissional, ajudando ali no processo de conduzir uma intervenção que realmente o profissional tenha maior conhecimento, né? E evidência científica, ciência define o que é ou não evidência, tá? Conhecimento prático, conhecimento clínico de anos de carreira e tudo mais é muito importante, mas não traça o que é evidência científica, se funciona ou não se funciona, se prediz ou se não prediz, isso se vê com ciência, e ciência de alta qualidade. No entanto, como eu disse, o conhecimento profissional, a expertise, ela deve ser trazida para o processo de tomada de decisão. São 3 pilares do processo e um não é mais importante que o outro, tá? Então, como que eu vou determinar qual que é a minha melhor evidência? Eu trouxe esse trecho aqui de Alice no País das Maravilhas, né? Em que a Alice pergunta para o gato assim, pode me dizer qual é o melhor, qual caminho eu devo tomar? Isso depende de onde você quer ir, diz o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então, na ciência, na tomada de decisão não é diferente. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que eu quero saber? Onde eu quero chegar? Né? Então, qual é o meu destino dentro desse processo de pensamento na tomada de decisão? O que eu quero saber? Né? Feito isso,
eu preciso pensar que tipo de estudo me diz o que eu quero saber. Esse processo é fundamental para a gente tomar uma decisão baseada em evidência científica. Entramos aqui mais aprofundado no tópico evidência científica de alta qualidade, tá? Evidência clínica, pesquisa clínica de alta qualidade. Por que eu destaco tanto esse conceito de pesquisa clínica, né? Porque a gente tem estudos clínicos e estudos pré-clínicos, ou estudos laboratoriais, né? Esses estudos pré-clínicos, eles são estudos, como eu disse, que podem ser realizados ali em laboratórios ou com desfechos que não são clínicos ainda, não é relacionado à clínica do paciente, mas é um estudo que tem interesse em descobrir mecanismos, certo? Alguns desses estudos possuem alto padrão de qualidade. Beleza. Vi um estudo pré-clínico, ele tem boa qualidade, né, alto padrão de qualidade, e ele diz que uma intervenção é eficaz, né? Eu posso usar ele na minha clínica com base, posso aplicar essa intervenção, esse tratamento na minha clínica com base nesse estudo pré-clínico? Não, gente. Estudos pré-clínicos, estudos laboratoriais, estudos com experimento animal, estudo com desfecho pré-clínico, desfecho fisiológicos, né? Eles são estudos para formular hipóteses, teorias para serem testados em estudos clínicos, tá? E boa parte dos estudos que mostram efeito, significância em estudos pré-clínicos, né, que mostram efeito e significância, perdem no estudo clínico. Ou seja, eu levanto uma hipótese, uma teoria em um estudo clínico, vejo um mecanismo e defino aqui, existe uma plausibilidade por tal mecanismo para uma determinada intervenção funcionar, certo? Mas quando eu testo isso em um estudo com humanos, com desfecho clínico, com o delineamento adequado, muitos desses estudos acabam mostrando que aquilo que a gente acreditava, nossa hipótese é refutada, tá? Então, a tomada de decisão deve ser baseada em estudos clínicos, de preferência de alta qualidade, tá? Como eu disse, a maioria dos mecanismos pré-clínicos, né, não possuem efeitos verdadeiros ou satisfatórios em ensaios clínicos, em estudos clínicos. Então, para a gente não cair no erro lá da Alice, né, que não sabe para onde está indo, a gente tem que entender, a gente tem que fazer a seguinte filosofia quando a gente vai fazer a tomada de decisão, né? Então, se eu quero ver qual tratamento eu vou usar com o meu paciente, eu vou ver perguntas de eficácia de intervenção, né? Como seriam essas perguntas? Aqui tem alguns exemplos. Esse problema poderia ter sido evitado? O que eu posso fazer para aliviar a dor durante esse período? Há algo que eu possa fazer para recuperar, para acelerar a recuperação, tá? Isso são perguntas de eficácia de intervenção. Eu quero ver se meu tratamento pode evitar um determinado problema de saúde. Eu quero saber se meu tratamento pode aliviar um certo sintoma do paciente. Eu quero saber se meu tratamento pode acelerar a recuperação desse paciente, correto? Existem também as perguntas relacionadas a experiências, expectativas, conhecimento dos pacientes, né? Que são perguntas do escopo, qual percepção sobre determinado medicamento? Isso é importante. Talvez a gente prescreve um tratamento e não sabe qual a percepção do paciente sobre esse tratamento, sobre esse tratamento. E isso vai gerar um resultado, pode gerar um resultado constrangedor, que é a não adesão do paciente ao tratamento, né? Qual é sua principal preocupação a respeito da condição de saúde, né? Talvez isso não importa para o paciente, a condição de saúde dele, é uma coisa que não incomoda ele. Ou talvez seja uma coisa que incomoda muito, que ele, assim, está a ponto de não aguentar mais, né? Então, a gente tem as perguntas relacionadas ao curso de uma condição, né, que é o prognóstico.
Por exemplo, qual que é a probabilidade desse problema, dessa condição de saúde, se resolver sozinho dentro de um mês, uma semana, né? Isso é uma pergunta de prognóstico. E a precisão de testes, né? Quero saber, por exemplo, se uma pessoa tem envolvimento de raiz nervosa. Será que meu teste ele é preciso bastante para me dizer se essa pessoa tem esse comprometimento, né? Quais testes seriam úteis para descartar condições graves, né? Ou malignidade? Então, isso é uma pergunta de precisão, tá? De teste diagnóstico. Bom, então, tudo isso aqui, gente, é coisa que já foi passado nas aulas anteriores, né? Só estou revisando. Então, o efeito de intervenção, a gente tem os ensaios clínicos, nós vimos onde a gente queria chegar, né? Isso aqui é onde a gente quer chegar, esse é o caminho. Então, se a gente definiu o que a gente quer saber, a gente tem que ver qual o caminho. Para a gente ver eficácia de intervenção, a gente tem os ensaios clínicos aleatorizados, pode achar RCT, né, que é do termo em inglês, tá? Experiências do paciente, a gente vai usar os estudos qualitativos. Curso de uma condição, prognóstico, estudos coortes, tá? E precisão dos testes diagnósticos, a gente usa estudos de acurácia diagnóstica. Podem ser transversais e tem alguns que são longitudinais, tá? Então, por muito tempo, para definir o nível de evidência, a gente usava essa pirâmide, tá? Essa pirâmide, dessa forma estacionária aqui, tem caído em desuso, tá? Isso por quê? Porque o nível de evidência ele é dinâmico, tá? O tipo de estudo, isso depende da nossa pergunta de pesquisa, da nossa pergunta clínica, tá? Então, se eu tenho efeito de intervenção, por exemplo, aí meu topo da epístola vai ser revisões sistemáticas de ensaios clínicos aleatorizados, né? A segunda opção é os ensaios clínicos aleatorizados e depois estudos coortes. Mas, por exemplo, se eu quero ver experiências do paciente, né? Aí aqui o topo da minha revisão seria revisões sistemáticas de ativos, né? Aqui em segundos ativos, tá? E assim por diante, tá bom? Mas o que não muda, e aí a gente começa a entrar no assunto de hoje. O topo da nossa evidência sempre vai ser revisão sistemática, tá? Vai ser revisão sistemática de RCT, vai ser revisão sistemática, vai ser revisão sistemática de transversais e assim por diante. Mas as revisões sistemáticas, elas estão no topo da nossa evidência científica, certo? Esse exemplo aqui do livro da Leslie Portney, né? Ele traz exatamente isso que eu falei. Aqui a gente tem aqui na horizontal o nível de evidência, tá? Aqui nessa coluna a gente tem o tipo de estudo, né? E aqui a gente tem nível 1, nível 2, como eu disse, sempre no nível 1 de evidência vai ser revisões sistemáticas dos tipos de estudo, tá? Estudo de prognóstico, revisão sistemática de coortes, estudo de intervenção, RCTs e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, fazer uma revisão do fluxo da PBE. Primeira coisa, eu tenho que definir minha pergunta clínica, né? O que eu quero saber, onde eu quero chegar, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, definimos nossa pergunta clínica, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai buscar as melhores evidências que respondam a essa pergunta, tá? Aqui nós temos que ter alguns cuidados. Tem que ser pergunta clínica, tá? Tem que ser estudos que testaram em humanos com desfechos clínicos, tá bom? E outro cuidado com a pseudociência, tá, gente? Tem a coisa que já me dá calafrio atualmente é quando eu ouço a seguinte frase: estudos mostram que. Qual estudo? Qual delineamento de estudo? Né? Então, assim, cuidado com coisas que não podem ser testadas. Isso a ciência não consegue testar, então a gente não sabe se funciona. Isso é pseudociência que chama, tá? E tem muita gente usando de pseudociência para fazer canalice, tá bom?
Então, cuidado com pseudociência e uso de pesquisas clínicas. Buscamos a melhor evidência. Beleza. Agora nós temos que entender a preferência do paciente e filtrar o que a gente vai usar dessa melhor evidência de acordo com nossa expertise, com nossa experiência. Então, aqui, a gente vai levar em consideração esse tripé, tá bom? Para nossa tomada de decisão.